Bom, acho que podemos iniciar, né? O pessoal vai entrando, boa tarde a todos. Né, que a comissão da PEC, né, mais uma vez promove o segundo ciclo de relatos de experiências exitosas, né, que é intitulado A Pesquisa na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Eu tenho a satisfação de abrir, né, esse evento, a professora doutora Beatriz Rossetti Ferreira, que vai nos brindar com o tema, que a professora Beatriz é docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Eu peço depois para a professora se apresentar e irá abordar conosco o tema Auxílio à Pesquisa, projeto temático FAPESP, da elaboração da proposta ao sucesso da captação. Gostaria, em nome da Comissão de Pesquisa e do Senapec, professora Beatriz, de agradecê-la mais uma vez por estar conosco, né, e abordar esse tema. Também agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite novamente de participar desse ciclo novo, apesar que o meu projeto temático ainda é daquela época, do ciclo anterior, mas eu consegui ir renovando ele, né, eu consegui ir estendendo ele, e bastante por causa da necessidade mesmo, devido à pandemia, mas porque a gente não conseguiu fazer todos os experimentos que a gente precisava. Então, assim, eu não fiz nenhuma preparação de apresentação, eu quero mesmo fazer um relato, né, do processo pelo que nós passamos, desde o início da submissão, e vou abrir para pergunta, para vocês perguntarem o que vocês gostariam, né? Eu acho que, né, eu não estava muito esperando que desse certo esse temático, eu fui orientada pela coordenação da área na qual eu pertenço, para submeter como um temático. Então, eu submeti inicialmente como um projeto regular, de auxílio regular para a FAPESP. E demorou muito para ser avaliado, assim, 1 ano. Acho que foi 1 ano que eu demorei. E ele foi avaliado como auxílio regular, né? E aí não saiu resultado. E aí estava lá que ele já tinha sido, já tinha aparecido, já tinha passado pelas reuniões de coordenação, e não saiu resultado. Aí eu resolvi escrever para a coordenação e questionar o porquê da demora. Foi nesse momento que eu recebi um telefonema, né, depois de ter feito esse questionamento, eu recebi um telefonema de um dos coordenadores, exatamente conversando comigo e falando que eles tinham avaliado o projeto como muito bom e que a FAPESP estava com uma tendência de, em vez de aprovar vários projetos de auxílio regular, eles estavam mais propensos a apoiar grandes projetos que pudessem ter um impacto social maior. Então, que eles gostariam, como o meu projeto tinha recebido essa análise, né? A proposta do coordenador de área era que eu refizesse nos módulos de temático. A primeira pergunta que eu fiz para ele era a respeito do meu currículo, né? Eu não tinha primeiro um currículo que eu achasse que era, né, era necessário ter para aprovar um projeto temático.
mas ele falou que isso não era, assim, era importante que tivesse mostrado a capacidade, né? Mas o que eles tinham achado de muito bom no projeto era a inovação, era trazer estratégias muito modernas e muito, assim, de ponta mesmo, né? A gente, a gente jogou mesmo para fazer um negócio reconhecido internacionalmente, com estratégias que estavam sendo testadas por grupos estrangeiros. Então, realmente tinha esse quê de inovação, de ser altamente criativo, diferente das outras propostas que deviam ser analisadas, porque era dessa grande alçada, assim. A gente realmente deu uma ousada no projeto, e eles gostaram disso. Então, a FAPESP, eu acho que está de olho nessas inovações mesmo que o coordenador não tenha um currículo sensacional, né? Eu já tinha, claro, muitas orientações de doutorado, de mestrado, já tinha tido uns 2 pós-docs, né, que tinham trabalhado junto com a nossa equipe. Eu também não enxergava a proposta muito como um projeto temático, por ela não abarcar, ela não era formada por vários grupos que se uniram, né, num projeto conjunto. O meu projeto não tinha, o nosso projeto não tinha essa ideia. Ele era um projeto que pedia muitos recursos exatamente pela inovação que ele estava pretendendo. E tinha a minha unidade, né, a escola de enfermagem, e uma professora da escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, era tudo aqui no campus da USP de Ribeirão. A gente tinha proposto alguns colaboradores, mas não eram, vamos dizer assim, eles não eram pesquisadores do projeto, eles iam colaborar porque eles dominavam determinada estratégia de pesquisa e que a gente ia precisar aprender porque a gente não dominava aquilo. Então, tinha gente de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tinha uma parte do projeto que a gente precisaria da ajuda de um pessoal com o qual a gente já tinha publicado, já tinha trabalhado, que era do NIH, né, dos Estados Unidos, de Washington. Então, tinha um pouco de internacionalização. Eu acho que isso é um fator cada vez mais necessário. A gente vê pelos pareceres que a gente dá, né? Mesmo quem não dá parecer, quem não está habituado a dar parecer para a FAPESP, tem a possibilidade de entrar nos formulários. Gente, entrem nos formulários. Olha o que é que eles estão avaliando do projeto que vocês estão escrevendo. Seja um projeto de mestrado, doutorado, iniciação científica, regular, um BEP, entra lá para ver o que o parecer vai cobrar do seu projeto. O que é que ele vai olhar no seu projeto e o que é que vale mais e o que é que vale menos. E tenta seguir, né, aquele roteiro do próprio formulário, né? Responder as perguntas que o assessor, o parecerista do seu projeto vai ter que dar. Porque ali as respostas já vão estar prontas, o parecerista não vai precisar ficar procurando, às vezes não encontra no projeto, aí tem que entrar no currículo Lattes, e aí dá um trabalho para o parecerista. Então, tentem evitar dar trabalho para o parecerista,
Quanto mais óbvio estiver no projeto, melhor. Quanto mais descrito no projeto, claro que a gente não deve acrescentar muita coisa inútil, mas você não vai estar acrescentando coisa inútil se você olhou o formulário no qual o parecerista vai se basear para dar o parecer sobre o seu projeto. Então, eu estava falando da internacionalização. A gente vê que isso é uma pergunta que está presente sempre quando a gente dá um parecer com relação a algum projeto para a FAPESP, tá? Então, tinha um pouco de internacionalização, mas não era muito, né? Era mais um auxílio em bioinformática, porém, a gente já tinha até dominado as técnicas de bioinformática que esse grupo estrangeiro usava, mas a gente colocou que eles iriam ajudar a gente no processo de análise dos dados, porque havia transcriptomas, né, bibliotecas de genes envolvidos no projeto, e eles tinham esse know-how muito bom de avaliar aquele monte de dados, né, Big Data. Então, foi isso. Quando esse coordenador me falou, eu fiz todas essas perguntas para ele, falei, mas eu tenho um currículo que é competitivo como coordenadora de temática? Ele falou, tem. A FAPESP está querendo investir nesse tipo de projeto que vocês escreveram. Então, a gente gostaria que vocês reescrevessem o projeto, agora nos moldes de um temático, que é um pouco diferente, é só entrar lá no site. Mudou até depois do projeto temático que eu submeti, que foi em 2015, os projetos temáticos mudaram um pouco e está mais complexo a redação do temático, os documentos que você tem que apresentar. Então, ele está mais trabalhoso. Agora, eu já estou vendo porque eu já estou pensando em pedir um outro temático, né? Então, eu estou olhando, eu tenho acompanhado as mudanças que a FAPESP tem proposto. Mas, naquela época, eu fui lá, olhei como é que era um temático, respondi tudo, olhei os formulários que um parecerista de um projeto temático vai utilizar para julgar o meu temático, e fui preenchendo, fui fazendo. Quanto mais informações a gente passar, então, mesmo se naquela época não era tão obrigatório vários orçamentos, mas a gente apresentou vários orçamentos de tudo, mesmo o nosso projeto pedia uma quantidade de recursos bem alto, né? Então, a gente pediu. Com as bolsas, o projeto acabou ficando em 2 milhões e, sei lá, 200 mil. Mas, a gente fez orçamento de tudo, assim, até de pipeta que ia comprar. Então, a gente punha meio... por exemplo, alguns serviços, porque a FAPESP, ela oferece, ela deixa você contratar serviços, né? É só você se programar e colocar que vai precisar de contratar serviços no projeto, né? Quando submeter. E a gente colocou algumas plataformas, assim, de biotecnologia que a gente gostaria de enviar material e não fazer no laboratório, porque ia demorar muito tempo para a gente conseguir chegar ao resultado, se a gente conseguisse, né? Porque essas técnicas, às vezes, são complexas. Então, cada vez que a gente escolhia uma técnica um pouco complexa demais, que a gente achava que ia demorar mais de 6 meses da gente conseguir fazer no laboratório, eu falava que ia contratar serviço, aí já punha o orçamento da empresa que ia
que ia fornecer o serviço, né? E aí, quando era um orçamento que era alto, por exemplo, um orçamento de 15 mil reais, eu colocava 3 orçamentos lá. Eu sabia que o orçamento ia ter que ser refeito mais para frente, quando fosse contratado e tudo, mas eu fiz de uma forma que não havia como parecer achar que eu estava superfaturando o projeto. Então, eu fui colocando, né, item por item do projeto, mas em blocos, assim. Material de consumo do laboratório, consumo seco, aí punha lá, placa de Petri, eu ia pondo, e aí a gente punha um valor arredondado, né, porque era uma estimativa para 5 anos de trabalho. E os reagentes, quando kits que a gente ia comprar, eu ia colocando separado e olhando o valor real e colocando o valor real, mas já pensando na quantidade de kits que a gente ia utilizar, então os valores eram muito altos. Como a gente estava propondo também fazer ensaios clínicos, os ensaios clínicos a gente colocava o valor real dele. Então, colocava que ia fazer num centro de pesquisa e que a gente ia ter que contratar o serviço daquelas pessoas do centro de pesquisa de lá, né? E colocava, no meu caso, eu usei animais grandes, então o valor era alto também, eram bovinos, que eu já propus não trabalhar com camundongo, já trabalhar com bovinos, já que era uma vacina para bovinos, né, para cachorros, então a gente já trabalhou também com os centros de pesquisa que iriam nos auxiliar. Então, eu não fiz nada do meu ensaio clínico aqui no campus de Ribeirão. E eu colocava também que a gente ia precisar de recursos para a gente se transportar para os locais, pelo menos fazer visitas a cada 2, 3 semanas, que no início a gente precisaria ficar uma semana, depois cada 2, 3 semanas. E assim eu fui colocando, tinha muitas diárias, e a gente propôs fazer perto da Universidade Federal de Viçosa, onde a gente confiava num grupo de pesquisa que existe lá e que oferece serviços, né? E o outro era na Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde a gente tinha os cães. Então, eram lugares longe e nada foi questionado. Eles realmente acharam que o que a gente estava pedindo era justo, e foi assim que aconteceu. Então, era um projeto que era para ser regular, e eles é que pediram. E quando eles pediram, ele pediu para ampliar para o tempo de um temático. Certo? Então, eu ampliei para 5 anos. Para ampliar para 5 anos, eu também aumentei vários experimentos, né? Eu fui mais longe no progresso da nossa pesquisa e pedi recursos para fazer outras coisas. E depois, quando a gente começou a fazer os experimentos, e o projeto começou a caminhar muito bem, a cada relatório que a gente fazia, a gente mostrava, né, fazia um relatório super bem, super cuidadoso, super revisado, sem erros, muito bem formatado, bonito. Então, e com assim, deixando bem claro o que foi feito, né? O que foi feito que estava nos objetivos, o que a gente fez a mais de outras coisas que nem estavam programadas e que tinham dado certo, né? E o que a gente pretendia fazer a partir daquele ponto. E sempre colocando alguma coisa vibrante a mais, um objetivo a mais ali,
e pedindo recursos adicionais. Então, a gente pedia aditivo, a gente teve recusa, né, de pedidos de aditivo e teve aprovação. Então, o que eu digo é, o não a gente já tem, né? Não custa sonhar e colocar o sonho lá e, de repente, a gente foi contemplado com mais recursos. Então, foram adicionando recursos aí, a gente pôde fazer coisas mais bacanas ainda. Mas aí depende de como vai o projeto, né, do bom andamento do projeto. Aí a gente envolveu outros grupos de pesquisa que a gente nem imaginava. Então, um grupo de pesquisa de Uberlândia. A gente foi adicionando gente que colaborou muito com o projeto. Então, fez andar tudo muito mais rápido. Às vezes, a gente fica querendo fazer as coisas sozinho, né? E demora pra caramba. Agora, também você montar um projeto temático com muitos grupos de pesquisa, acaba diluindo dinheiro, acaba criando atrito. Então, não sei, eu achei que do nosso jeito, eu já vi outros projetos, já participei de outros projetos temáticos, e que era uma verdadeira briga entre os grupos de pesquisa, que um queria mais dinheiro do que o outro, né? Então, precisa tomar um certo cuidado, o coordenador precisa ter certeza que está adicionando um grupo de pesquisa que vai acrescentar, e não que vai dividir, né? Eu acho bem isso aí. Só mais um aspecto interessante é que o projeto temático, ele permite que você peça bolsas, né? Isso é uma vantagem, porque enquanto o projeto regular só permite bolsas muito baixas, né? O projeto temático, eu pedi 2 bolsas de pós-doutor dentro dele. E esses pós-doutores dentro dele, você pode selecionar exatamente a pessoa com a expertise para fazer aquele projeto caminhar rápido, né? Eu, inicialmente, não pus as 2 bolsas para correr ao mesmo tempo, eu peguei só um, aí eu esperei para ver como é que estava andando, para ver qual o perfil do outro pós-doc, para adicionar, né, e melhorar a equipe. Também, eles oferecem bolsas de iniciação científica, bolsa de treinamento técnico. As bolsas de treinamento técnico, eu também briguei muito, acho que teve uma hora que eles denegaram, num aditivo que eu fiz para ampliar o tempo da bolsa do treinamento técnico, mas eu cheguei a dizer para eles, então eu não vou fazer, porque eu não tinha como manter um andamento regular do projeto sem uma pessoa que trabalhasse como técnico. Eu não tinha técnico aqui na escola de enfermagem, não tinha ninguém para me ajudar. Então, os alunos tinham que fazer tudo, e é muita coisa. E outras coisas, você vai usar laboratório de outros pesquisadores, porque eles têm um certo equipamento, então você precisa de um técnico, porque aí o técnico está mais com a cabeça, né? E tem um treinamento para isso. É diferente de um aluno que entra e que sai. Então, eu sempre tive bolsa de treinamento técnico. Por muita sorte, eu já havia, né, me inscrito no Procontes bem antes, né, do início do projeto temático, e agora, no final do projeto temático, eu fui contemplada com uma funcionária, né, técnica de nível superior, que, nossa, ela é maravilhosa. Agora, eu estou com uma ajuda e tanto, porque antes quem fazia os relatórios era eu, quem fazia a prestação de contas era eu. Então, eu trabalhava junto com os alunos, né, porque sem eles eu não conseguiria fazer tudo sozinha, mas eu tinha que entender de tudo e fazer tudo. Então, era bem puxado.
Que mais? Então, eu peguei bastante bolsa de iniciação. Não, iniciação científica, eu acho que eu peguei uma bolsa, mas que depois virou 4 anos de bolsa. A gente foi pedindo prorrogação, né? Eu tive bolsa de treinamento técnico, que eram 2, depois viraram 4 bolsas, porque a gente já está no... A gente está fazendo relatório científico agora, do 6º ano. E, então, a gente deve acabar no meio do ano que vem. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para contar, mas estou agora à disposição para responder perguntas. Se eu puder responder. Acho que podemos abrir, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Acho que a questão foi muito clara. Eu acho que o professor, não sei, talvez no seu caso, no caso que é uma vacina, talvez a expectativa dele seja essa, produto final. Mas teve alguma que colocou alguma coisa com relação à produção científica, especificamente, vamos dizer assim? Artigos, né? Quantos artigos, falando, né? Mas assim. Renata, nós estamos um pouco num imbróglio, numa confusão por causa de patente, né? A gente, quando entrou nesse projeto temático, a gente já tinha a patente de vários genes de interesse que iriam entrar nessa vacina, tá? Não que a gente ia fazer uma vacina gênica, mas a gente ia clonar esses genes e produzir a proteína recombinante. Então, a gente já tinha feito a patente desses genes alvo, mas eram 80. Nesse projeto, a gente afunilou para 15, né, proteínas que a gente estava querendo trabalhar para colocar na vacina. Depois, com o andar do projeto, a gente, primeiro, que não conseguiu produzir recombinante as 15 proteínas que a gente tinha se proposto. A gente conseguiu 9. Depois, uma a gente acabou mandando fazer, sintetizar, porque a gente queria muito que ela constasse na vacina. E aí a gente testou esse conjunto de proteínas junta no ensaio clínico. Mas você me perguntou, o problema nosso, a gente não podia ir publicando os resultados conforme eles saíssem, porque a gente estaria entregando ouro, né? A gente estaria possibilitando que outra pessoa, né, trabalhasse nas mesmas proteínas. Então, esse era um recurso que eu usava quando eu ia submeter o relatório e falava que a gente não tinha feito muitas publicações, mas a gente tentava publicar com um assunto correlacionado, né? Eu liberava dinheiro do projeto para projetos menores que pudessem andar em paralelo, como, por exemplo, a caracterização da proteína, né? Não o teste dela, né? Como vacina, mas caracterização, saber se ela é muito glicosilada, se ela é imunogênica, se ela tem um perfil mais isoelétrico de um tipo, de outro tipo, como é que é a predição da estrutura terciária dessa proteína. Então, a gente ia fazendo alguns estudos em paralelo que não estavam no projeto, mas a gente que via que aquilo ia gerar uma publicação e que não ia ficar pendurado, porque a gente procurou vários parceiros privados, né, empresas mesmo, e a gente trabalhou durante 3 anos com uma empresa, né, junto com o projeto temático, e contando para o assessor que a empresa estava junto,
E isso era bem visto. Então, é isso. É, eles... Eu tem um dos problemas que está tendo são os alunos de mestrado, por exemplo, que não conseguem publicar o mestrado, porque não pode, por causa da patente. E eu tive até uma discussão bem grande com a coordenação da área agora, porque desde o ano passado que a gente vem recorrendo com uma bolsa de um aluno, que é um aluno que chave no processo. Então, ele está levando à frente uma das ideias, uma das estratégias do projeto temático, lá desde o início. Só que ele fez um mestrado, a gente fez uma defesa de mestrado sigilosa, que chama, né, para que não fosse aberta, para que a gente não perdesse a possibilidade de patentear aquele produto que a gente estava chegando no final. E ele levou para o doutorado a ideia de finalizar aquele produto. Então, é maravilhoso. Se uma pessoa... Eu acho que era um assessor que não sabia muito, não conhecia muita área, né? Por isso que eu tive tanta discussão, e realmente foram várias vezes que eu retornei, pedi reconsideração, falei, você precisa ler o que eu estou escrevendo, a gente não está podendo publicar, entendeu? A gente está apresentando, a gente apresenta em congresso, recebe prêmios em congresso, quer dizer, está todo mundo avaliando a gente bem, só que a gente ainda não pode mostrar o produto final. Só que eles não dão bolsa para esse aluno. Então, esse aluno ficou com bolsa do CNPq, né? Não é que ele ficou sem bolsa, mas ele não conseguiu ter uma bolsa da FAPESP, na qual ele poderia depois conseguir uma bolsa BEP, né? E ir para um estágio no exterior, nem que fosse por pouco tempo. Então é isso. Nós estamos tendo esse tipo de problema, mas não tanto com relação às publicações minhas ou dos pesquisadores sênior, né? Mas com bolsas menores, quando a gente pede uma bolsa de mestrado ou doutorado, tem que... Gente, quem fez mestrado e foi para o doutorado, se não defende, se não publicou o mestrado, para você ganhar a bolsa da FAPESP, mestrado se não fez iniciação científica, outra coisa é que a FAPESP não tem aprovado mais. A gente tem visto isso recorrente. Cada vez mais exigente, né, professora? Cada vez mais exigente. Isso aí. Bom, tem uma pergunta da Patrícia, ela coloca muito, não sei se a Patrícia quer fazer a pergunta, se está presente? Pode fazer. Oi, Renata, eu estou sim. Boa tarde, professora Beatriz. Desculpa pela minha câmera desligada, mas eu já estou com um probleminha na câmera. Mas eu agradeço pelas suas considerações, por ter compartilhado toda a sua trajetória, né, o seu percurso para conseguir o temático, é muito inspirador. Apesar de eu não ter conhecido a pesquisa, né, você comentou que é uma continuidade da primeira apresentação, essa é a minha primeira participação aqui. Mas eu fiquei muito curiosa com o aspecto internacional da pesquisa, eu gostaria de saber como que foi proposta, assim, essa intenção de internacionalização no projeto. E aí uma dúvida, como eu estou no doutorado, eu gostaria de saber se para a senhora você considera que a FAPESP se atrai mais, chama a atenção da FAPESP um pedido de doutorado, de bolsa de doutorado que manifeste essa intenção de internacionalização também. É isso, obrigada, professora. Tá. Já começo pelo final. Qualquer projeto que a gente submeta à FAPESP, se já tiver uma internacionalização viável, né? Se já mostrar que conhece um grupo e que já interage com esse grupo de alguma forma, talvez não através de uma publicação, mas talvez com o aprendizado de uma técnica, com algum aluno que passou um tempo lá, nem que não seja seu aluno ou aluno da sua orientadora, mas que você consiga mostrar o possível casamento feliz,
entre os grupos de pesquisa. Então, tudo é bem-vindo. A internacionalização que tinha no nosso projeto, como eu falei para você, era mais como, no nosso caso, a gente já tinha trabalhado com eles, né? E a gente já tinha várias publicações com eles. Então, isso facilita muito, né? Então, a gente já tinha feito as bibliotecas de genes de carrapatos lá, a gente já tinha feito várias bibliotecas com eles e descrito essas bibliotecas, publicado. Eu já tinha enviado um aluno de doutorado que fez um trabalho super bonito, caracterizando uma das proteínas, uma caracterização assim minuciosa e mostrando o que ela induzia no sistema imunológico. E então eu já tinha esse contato. Agora não era só esse grupo, não. Esse grupo era o que a gente tinha mais contato. Aí eu também coloquei que a gente tinha a expectativa que fosse dar certo uma ida de um pós-doc para fazer como que eu vou explicar isso de forma simples? Vocês estão mais habituados com humanos. Então, por exemplo, a gente tem diferentes HLAs, né? A gente sabe que num transplante a gente precisa, né, conseguir fazer um match, né, para ser parecido o doador com o receptor, né? É a mesma coisa para o sistema imunológico reconhecer moléculas de uma vacina, por exemplo, e ser capaz de apresentar. Então, você fazer um sequenciamento do HLA é muito importante, né, para você saber se essa vacina vai funcionar para uma população grande ou se ela vai se restringir para uma população pequena. Então, eu tinha uma aluna que ela já era ela gostava de genética, e ela tinha esse perfil, e ela já havia, né, feito uma busca e já estava pensando, né, num BEP para ela fazer ela era uma aluna de doutorado, fazer um tempo num lugar que era especializado em HLA de bovino. E aí, isso é internacionalização. Então, apesar da gente não ter ainda fechado a relação com esse grupo estrangeiro, a gente já tinha uma carta deles que dizia: eu tenho interesse nessa aluna, que ela venha, tal. Gente, ela foi para lá, ela fez o BEP dela, e eu ainda, com o projeto temático, paguei parte dos experimentos que ela fez lá, porque interessava para o projeto temático. Então, eu pude enviar dinheiro para ela, fazer experimento lá, porque lá eles também não tinham dinheiro para fazer experimento. Eles não tinham essa ideia que a gente está... Bom, era Europa, não era Estados Unidos, no caso da minha aluna Andrissa. Então, eu mandei ela para a Europa, eles não tinham recursos, eu pedi para a FAPESP, não estava programado, mas eu pedi para a FAPESP, falei o que ela ia fazer lá, e eles aprovaram que eu enviasse dinheiro para ela, pagar reagente para ela fazer os experimentos lá. Então, é muito estratégico. Você tem, eu acho que um projeto temático tem que pensar em como chegar num resultado mais rápido ou num resultado que vá fornecer possíveis publicações, né, publicações interessantes. A publicação dela foi de super ibope, porque nunca ninguém tinha feito o tal do trabalho que ela fez com HLA de bovino. Muito bacana. Então é isso. Tem que ter estratégia. Muito legal, obrigada, professora. Me parece que o planejamento é ainda mais importante, né, para o desenvolvimento de um projeto tão grande assim, e que seja valorizado pela FAPESP, não só, né, mas que renda boas publicações. Isso. Obrigada, professora, muito inspirador. Nada.
Mais alguém que quer fazer mais algum comentário? Gente, eu estou vendo que tem a Marlene. Posso fazer uma... Claro, só fazer um comentário, alunos de graduação, né? Só para esclarecer para alguns alunos, né, que o projeto maior, de maior monte, e não só isso, né, também de equipe, né, exige uma estrutura de um projeto bem robusto. Por tempo, né, professor, eu vi que foi aprovado em 2015, né, então, de 2015 a 2016, então, além disso, também o período, né, o prazo para ser realizado, mas também é um projeto de grande robustez, né, tanto da parte tecnológica quanto científica também. Só para esclarecer o projeto, né, que está aqui, a diferença do regular, né, e para esse tipo de projetos. O regular agora está no máximo para 3 anos, e o temático são 5 anos. Eu não sei se mudou já o temático, mas eu consegui o 6º ano por causa da pandemia, né? E eu vou tentar o 7º ano, viu? Porque o não eu já tenho. Então, vamos tentar, eu vou colocar, a gente já está com as ideias para o projeto novo que a gente vai submeter, eu vou colocar lá como se a gente fosse fazer mais uma continuação. Isso está sendo possível porque a gente também trabalhou com os recursos assim para não gastar de bobeira, né? Porque se você também gastar todos os recursos, não adianta depois querer pedir prorrogação, porque o assessor meu já foi bem claro que ele não vai dar mais dinheiro, não. Então, eu vou pedir prorrogação, porque eu ainda tenho recursos, né? A prorrogação a gente pede agora, que a gente está submetendo o relatório científico 1 ano antes de terminar. Você tem que submeter já o pedido de renovação para mais 1 ano, e eu vou argumentar que a pandemia atrapalhou um pouco, e atrapalhou mesmo, experimentos que a gente gostaria de finalizar com chave de ouro, e que isso só vai ser possível se a gente ganhar mais 1 ano para usar os mesmos recursos que a gente já tem. Ok. E Doutora Marlene? quer falar, Marlene? Eu quero. Primeiro, quero parabenizar o Senapec pela iniciativa e agradecer a Beatriz aí de estar compartilhando conosco, tão importante isso, né, compartilhar as experiências, isso é muito bom. A minha dúvida aí, Beatriz, era sobre a questão dos pesquisadores participantes. Eu tinha a ideia que no projeto temático devíamos ter mais unidades, mais professores participando integralmente. Aí você disse que só tem participantes você, uma professora, né, da medicina, e que os outros são colaboradores. Como que é isso? Qual que é a participação dos pesquisadores nesse projeto? Você pode dar a dica para a gente? Como é que isso funciona? Então, eu também tinha a mesma impressão que você tinha, Marlene, quando eu preparei o projeto regular, que eu não poderia pedir um temático, porque eu não tenho muitos pesquisadores dentro, os pesquisadores sênior, que a gente chama, que são os que orientam, né, que coordenam o projeto, que gastam os recursos, que compram, aprovam as compras, tudo isso, né? No meu caso, eu também fiquei impressionada quando o coordenador de área falou que a gente poderia, mesmo só sendo eu e uma outra pesquisadora, eu da escola de enfermagem e ela da faculdade de medicina. E o papel de cada uma de nós, aí depende muito do perfil de cada uma, né? No meu caso, eu tenho mais um perfil de coordenação, de acompanhamento do andamento do projeto. Ela tem mais um jeito de ficar analisando os resultados e já propondo o que vai fazer em seguida. Então, ela tinha um raciocínio mais de inovação, ela estava sempre com ideias novas que ela trazia da literatura que ela vinha lendo, né?
e eu lá por detrás orientando os alunos e coordenando. Então, aí depende um pouco do perfil, né, dos pesquisadores envolvidos. E é claro que aí também leio, então trazia histórias novas que eu tinha lido. Será que dá para fazer isso? Isso é muito complicado. Aí a gente ia atrás de algum brasileiro que já tinha feito aquilo, ligava para ele, eu escrevia para ele e via se era possível fazer no laboratório dele, ou se ele mandava material para o exterior e mandava para fazer por serviços de terceiros, estrangeiro. Que empresa ele usava para fazer isso, para não cair numa roubada também, que eu já tinha tido a experiência de, em outro projeto, a gente ter contratado um serviço que não era bom. Então, e, gente, acontece, percursos, percalços, erros, isso daí acontece em todos os projetos. E, olha, sempre conta para o assessor, conta. Ele sabe, o assessor que está lendo ali é um pesquisador como você. Então, ele sabe que você pode errar, que aquilo... E aí mostra como você corrigiu. Né? Eu acho que o importante é você mostrar que você não vai cair na mesma história de novo, não, né? Obrigada, Beatriz. Acho que isso é importante, o que você está falando, a gente tem que tentar mesmo, né, e buscar de informações e colocando, né, o que a gente tem vontade de fazer, e esperar ver as respostas e ouvindo o parecerista, né, fazendo esse caminho. Obrigada, viu, Beatriz? De nada. Eu não cheguei a comentar, né? Eu falei mais do pedido, né, e do projeto, mas não falei dos objetivos. Então, os objetivos da gente era chegar ao final do projeto temático com uma vacina que não fosse essas vacinas baseadas em um antígeno, às vezes 2 antígenos, né, 2 proteínas, porque a gente já sabia, estudos anteriores nossos e de vários outros pesquisadores, que controlar a infestação por carrapatos não é uma coisa banal. Ele já está os carrapatos convivem, né, na Terra com outros animais, mas que mais longe que a época dos dinossauros. Eles estão aqui muito antes da gente, então eles são muito evoluídos. E eles têm muitos mecanismos de escape, né, nos quais ele consegue escapar da resposta imunológica, escapar da resposta de coagulação, que atrapalharia, porque ele vai se alimentar de sangue daquele hospedeiro. Então, a gente trabalhou pensando em vários antígenos. Agora, vários antígenos também vai originar uma vacina cara. E na pecuária bovina, uma vacina cara é inviável. Então, a nossa proposta era, além de a gente mapear esses antígenos, a gente ainda fundir eles por biologia molecular. Essa fusão poderia ser tanto colocando uma proteína ligada à outra, né, que a gente faz essa ligação de uma com a outra por técnicas de biologia molecular, como também tentando localizar quais os pedaços das proteínas que são relevantes na indução da resposta protetora contra carrapatos para o boi. Então, assim, a gente ia fazer vamos dizer assim, é uma proteína quimera. Uma proteína quimérica, ela é composta de pedaços de várias proteínas, né? Mas, na hora de produzir ela, você produz ela como um único construto, uma única proteína ou 2 proteínas. Entendeu? Então, a ideia geral era essa, a gente chegar no final com uma proposta de proteína quimérica, mas comprovar que aquelas proteínas que a gente escolheu iriam proteger os bovinos contra carrapatos. Interessante. Agora,
tiros bem inovador. Então, provavelmente por isso indicaram aí o projeto, né? Mudaram de nível aí do regular para o temático, né? Sabe que vacina é algo importante porque ela então dentro da questão das é uma das melhores prevenção, né? De doenças, então realmente é inovador. Eu acho que eu para demais pessoas, se querem fazer comentário, mais algum comentário? Acho que ficou muito claro, assim, ficou muito claro na sua apresentação, o projeto e inovação, né? Então, foi bastante. Queria abrir, se tem mais alguém que queira perguntar. A Fabiana está dizendo muito interessante a experiência. Parece, mas não, né? Não é tão simples assim. A senhora mencionou agora dos anteriores, então, quer dizer, na verdade, também tem que ter a expertise daquele professor, daquela equipe, para desenvolver aquela proposta, né? Então, os nossos estudos já mostravam que, como a senhora colocou, da vacina, das proteínas, necessidade A gente já tinha passado muito tempo trabalhando num banco de dados de genes de carrapatos. E aí, a gente, estudando esses genes por computação, in sílico, né, a gente conseguiu observar possíveis ações que essas proteínas teriam no bovino. E aí você brinca um pouco de Deus, né? Porque aí você olha a proteína e fala assim, essa aqui é capaz de proteger, porque se eu inibir a possibilidade do carrapato salivar, né, jogar essa outra proteína que vai controlar a resposta imunológica do hospedeiro, a gente vai se dar bem. Então, a gente já tinha alvos. Mas, como eu falei para vocês, a gente já tinha patente, já tinha 80 possibilidades de alvo. Aí a gente teve que fazer todo um estudo para a gente afunilar aquilo. E aí é um pouco de sorte também, é um pouco de conhecimento de fisiologia dos animais bem forte, né? É o que a gente fala para os nossos alunos. Nada como um bom livro de bioquímica e fisiologia no seu criado mudo, porque você vai precisar respirar aquilo para você ter uma ideia, né, e poder peneirar essa quantidade de genes que a gente tinha e que poderiam ser interessantes. Então, a gente já tinha uma história anterior, é verdade. Não era um projeto que saiu do zero. Eu acho que temático que sai do zero é difícil mesmo. Você tem que ter uma história anterior. A grande expert dá também a condição de realmente conduzir um produtor, né? Não adianta só ter a ideia, né? Eu quis dizer nesse sentido, né? Tem que ter expertise e saber realmente conduzir o projeto, porque às vezes você pode ter o sucesso. Fico imaginando, não é bem a nossa área, né? Enfermagem, a gente trabalha com outros tipos de estudo, mas assim, na sua área, né? Você tem que ter uma boa condução, porque é muito, como que eu posso dizer, você não sabe qual vai ser o, né, resultado, é muito inesperado, não é? Não sei, fico pensando nesses estudos, você não sabe o resultado final, vamos dizer assim. É um risco. A FAPESP está correndo risco, mas ela está querendo inovar. Muito interessante, eu acho que é isso mesmo, tem que apostar nisso, né? Para avançar, nós temos que testar, né? E assim, confiar no nosso taco, porque, gente, quando aprovou, eu fiquei apavorada, porque eu falei, nossa, que responsabilidade agora.
Mas aí, não sei, as coisas foram andando, não sei, deu sorte ou não, ou sei lá, deu sorte. Foi bom. Que bom, professor. Acho que não é sorte, é muito trabalho mesmo, né? E a experiência acumulada, né? Que a gente começa lá, talvez, na iniciação científica, e vamos indo, né? Muito tempo de trabalho que é formando essa expertise, né? Essa grupo, né? Não é de uma hora para outra. Então, a gente está vendo aqui, estou vendo aqui alguns alunos, então, né? Alguns que pode ser que queiram seguir carreira acadêmica, então é só para saber que o trabalho do pesquisador realmente é de muito investimento e de longo prazo, né? A gente às vezes não rápido, mas realmente vale a pena, né? Trabalhar e investir, que os resultados aparecem. Professor, acho que é isso. Ninguém fez mais nenhuma pergunta. O pessoal, né, está dizendo aqui, parabenizando pelo trabalho, de agradecer mais uma vez você vir aqui compartilhar suas experiências, acho que ficou muito claro, muito bom mesmo ouvi-la, pelo trabalho, né, para você e toda a sua equipe, muito sucesso em conduzir um trabalho desse monte aí, dessa, né, envergadura. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, tá bom? Tá ótimo, gente, agradeço as palavras, a Patrícia falou um negócio aqui que é isso mesmo, né, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, tem que se preparar, e se a gente quer ser um bom pesquisador, tem que estudar, gente, tem que investir em estudo, e é isso. Compartilho sempre que precisar, gente. E olha, uma coisa, deixa eu falar uma outra coisa, isso mais para os professores. Eu sempre coloco nos meus relatórios e nas minhas súmulas curriculares os trabalhos de extensão que eu faço. Isso está contando muito na FAPESP também. Eles estão interessados se a gente está divulgando ciência, se a gente está trabalhando junto à população, né, as comunidades, eles querem que a gente faça isso. E isso já dá também um ar de que você está preocupado não só com a sua pesquisa, a sua carreira, não. Você está preocupado com a sociedade. E eu coloco isso sempre, tanto no projeto quanto no relatório, coloco todos os meus alunos, os projetos deles, explico um pouquinho, ponho lá uma frasezinha do que o projeto significa, às vezes até quantas pessoas são alcançadas, né? Se eu achar que isso é interessante para aquele momento político, meu Deus do céu. Eu coloco tudo que eu faço de extensão, eu coloco lá. Então, gente, muito obrigada. Professor, valeu por essa dica. Importante mesmo, né? A FAPESP e outras agências estão cada vez mais USP, com essa questão da divulgação dos resultados, sem interlocução com a sociedade. Realmente muito bom a senhora compartilhar essa dica aqui conosco, tá bom? Doutora, obrigada, aos participantes também, obrigada, nós teremos todos ao longo aí do semestre, do finalzinho desse semestre, tá bom? Se inscrevam e participem. Um abraço, viu, professor? E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Abraço a vocês. Até mais. Tchau, tchau.